Olá, é um prazer estar aqui com você hoje nessa nossa aula que eu dei o título de Os 5 Passos para a Liberdade Emocional. Eu sou o Enéas Guerreiro, do Equilíbrio Contínuo. Meu trabalho é ajudar você a superar seus obstáculos, principalmente na questão dos entraves emocionais mal resolvidos na vida, sempre usando a técnica da EFT. Fique comigo no decorrer desses 20, 30 minutos dessa aula, vai ser rapidinho. Eu vou explicar primeiro os conceitos do que é a liberdade emocional e depois no final eu vou falar dos 5 passos, lógico, 5 etapas que eu vou tentar explicar para você, as etapas que nós temos que fazer no exercício e terminaremos a aula com um exercício de EFT a respeito, ok? Fique comigo até o final. Já vou falando logo de começo, que se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo no chat, que eu vou ter o maior prazer em responder. Algum comentário também, faça seu comentário. Se quiser dar um like no vídeo, dá um like. E principalmente também, se quiser compartilhar com amigos, o que você achar, se você acha que tem um amigo que vai ser útil o conteúdo dessa aula, compartilhe com o seu amigo também. Tá? Então vamos lá, vamos primeiro falar sobre a questão da liberdade emocional. O que seria essa liberdade emocional? Primeiro, num sentido, eu vou usar a palavra sofrimento. Eu não gosto muito de usar essa palavra sofrimento porque é muito negativa. Mas eu gostaria que você tentasse entender um pouquinho o sofrimento. Pode ser sofrimento pequenininho, pode ser sofrimento grandão, mas aquela coisa que tipo, eu não gosto, me atrapalha, é uma pedra no sapato, esse tipo de sofrimento. Tá? O que eu gostaria de falar em relação ao sofrimento é que esse sofrimento nada mais passa do que coisas da nossa cabeça. São questões da nossa cabeça. Como eu costumo brincar sempre, a nossa civilização, principalmente a civilização racional dos últimos 200, 300 anos, se caracterizou pelo penso, logo existo. Muito parte do pensamento racional. E eu brinco sempre falando, penso, logo existo e sofro. Porque o sofrimento vem, as questões negativas, as questões mal resolvidas da nossa vida vêm de acordo com a nossa percepção do que nós achamos que deveria ser. É o nosso mundo de crenças, é o nosso mundo de conceitos, é o nosso mundo de valores. E dessa maneira nós sofremos, para usar a palavra sofrimento. E quando falamos em liberdade emocional, eu quero dizer exatamente isso, limpar um pouco esses nossos conceitos que causam sofrimento. Mudarmos o nosso ponto de vista, nossos valores, e assim nós passamos a não sofrer mais. Aqui vale uma ressalva sobre a diferença entre dor e sofrimento. Dor, quando a gente pode falar uma dor, às vezes é uma dor física, uma dor emocional, nós temos que passar por ela, nós temos que aceitá-la. Por exemplo, se eu estou triste, eu aceito essa tristeza e dessa maneira eu consigo neutralizá-la. Se eu tenho uma dor física, eu aceito essa dor física e dessa maneira eu consigo neutralizá-la. Esse é um ponto bastante importante que deve ser entendido bem claro. Nós aceitamos a dor e assim nós a neutralizamos. O sofrimento não, o sofrimento é parte de uma ilusão. O sofrimento parte de um conceito já errado, um conceito, um ponto de vista nosso que já está errado. Ficou claro isso? Então, quando nós queremos trabalhar a liberdade emocional, nós temos que entender esse ponto de que eu aceito a dor, seja uma dor física, seja uma dor emocional, eu a aceito e assim eu a neutralizo. Mas agora, questão de sofrimentos nada mais são do que parte da nossa cabeça, da nossa mente. E isso pode ser mudado também, isso pode ser anulado também. Tá? Então vamos tentar ver como nós podemos anular esse nosso sofrimento, né, para dizer de novo a palavra sofrimento, como nós podemos anular essas nossas questões negativas, esses nossos conceitos negativos,
E conseguir verdadeira liberdade. Ora, o que seria liberdade? Sentir-se livre, sentir-se leve, sentir-se solto, sentir-se feliz, independente, resoluto e progressivo, e com prosperidade, vamos dizer, uma pessoa próspera. Isso poderia chamar de liberdade. Aí eu vou dar uma dica para você, tá? Que é o trabalho da EFT, uma técnica, chama Técnicas da Libertação Emocional, onde você vai conseguir saber trabalhar as suas emoções e neutralizá-las ao encará-las de frente. E como nós vamos encará-las? Nós usamos a ponta dos nossos dedos, dando toques em alguns pontos energéticos do corpo, e assim nós entramos em harmonia no nosso sistema, vamos dizer, sistema energético. Esse sistema energético vai de acordo com o conceito da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, onde todo o corpo tem que estar em energia, tem que estar em harmonia, as energias têm que estar fluindo bem, e assim nós resolvemos os nossos entraves, ou como eu costumo chamar também, os nossos nós. A EFT desata esses nós. Como? Com a simples junção entre os toques nesses pontos energéticos. Eu vou explicar depois para você quais são esses pontos, tá? O toque nesses pontos energéticos, enquanto nós focamos na nossa emoção e aceitamos essa nossa emoção. Aceitamos no sentido, como eu falava, se vem uma emoção a partir de um conceito errado, nós a aceitamos e anulamos. E se é uma emoção que vem a partir de dores físicas ou dores emocionais, nós a aceitamos. Isso então é a técnica da libertação emocional, que é uma sigla em inglês chamada EFT. Tá? Então é um processo de autocura, de autoajuda. Você mesmo pode resolver os seus entraves da vida. Às vezes, vez ou outra, nós precisamos da ajuda de alguém mais, nós buscamos um terapeuta, nós buscamos ir um pouco mais a fundo no tópico, mas de qualquer maneira, você é a pessoa principal para ajudar a si próprio na sua vida. Enquanto nós não colocarmos isso na nossa cabeça, enquanto a gente não colocar isso na nossa cabeça, nós sempre vamos estar na esperança. Eu espero que venha uma fada madrinha e resolva o meu problema. Eu espero que caia alguma coisa do céu e resolva o meu problema. Eu espero que aí você comece a se sentir vítima, começa a se sentir menosprezado, achando que você não tem tanto valor assim, os outros têm valor na vida, você não tem, e aí você vai só escada abaixo. Mas não, no momento que nós entendemos que nós, eu próprio, você, todos nós temos esse poder de dar o passo. Na verdade, nós temos o dever de dar o passo. E nós somos o capitão do nosso navio, o dono do nosso destino, e nós é que vamos resolver a nossa vida. Com a ajuda, sim, de outras pessoas, pode ser. Com a ajuda de outras pessoas, com a ajuda de certas técnicas, com a ajuda, se você acredita em Deus, com a ajuda de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas é você que tem que dar esses passos. Então a técnica da EFT é uma técnica ótima para autoajuda, ou como costumo chamar também de autocura. E voltando ao ponto da liberdade emocional, quando nós falamos em liberdade emocional, imagine você de uma maneira assim, livre do estresse. Ora, estresse é uma característica normal da nossa vida. Nós, para vivermos, para nos sobrevivermos, nós temos que ter existe uma pressão em cima da gente. Pressão tipo, eu tenho que trabalhar para ter dinheiro, eu tenho que trabalhar para pôr um prato de comida na mesa, eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo, eu tenho que cuidar do meu filho, cuidar desse ou daquele e tudo mais. Isso tudo nós vivemos sob estresse, sem dúvida. Mas muitas vezes o estresse fica demasiado. Tá? Muitas vezes o estresse é baseado nos nossos conceitos, nos nossos valores errados.
Então, liberdade emocional deveria ser trabalhar nesse nível de estresse. E nada melhor, de novo, repetindo, nada melhor do que a técnica da EFT, uma técnica de autocura, autoajuda, para você trabalhar o seu estresse e a sua maneira de como você vive a sua vida. Outra questão, um fator muito forte, muito importante dentro do estresse também, é a ansiedade, principalmente a ansiedade de você eu tenho que manter a minha vida, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que ser bom, eu não posso errar, eu não posso pisar na bola. Todo momento nós estamos nos culpando, todo momento nós estamos nos cobrando. E isso é um enorme fator de estresse e ansiedade. Então, quando nós falamos em liberdade emocional, nós temos que solucionar essa questão também. E dentro também da liberdade, imagine você dentro da liberdade emocional também, imagine você vivendo uma vida livre de medo. Livre do medo, lógico, existe aquele medo no sentido de instinto de preservação, né? Você não vai dizer, eu não tenho mais medo, eu vou atravessar uma avenida cheia de carros correndo, de olhos fechados porque eu não tenho medo. Você não vai fazer tal coisa. Você tem um instinto de preservação, um instinto de defesa normal, natural. A questão, quando eu falo de medo, é aqueles medos crônicos que nós temos, certas fobias que nós temos. Tem pessoas, por exemplo, eu já ajudei pessoas a curarem medo de andar de avião, por exemplo, medo de falar em público, até medo de barata, medo de lagartixa, medo de cobra, medo de rato, medo de sapo, medo de gato, medo de aranha. Esses medos que nós temos na vida, no nosso dia a dia, que nos paralisam. Às vezes é medo do chefe, ou medo da esposa, medo da sogra. Esses medos que nos paralisam, que deixam a gente meio petrificado, sem ter ação, apenas nos resguardando da vida. Ninguém merece isso, ao contrário, nós merecemos uma vida de liberdade, nós merecemos uma vida de vivemos soltos, tranquilos, leves. Então também a técnica da EFT ela é ótima para trabalhar os medos. E outra questão também, quando nós falamos sobre liberdade emocional, são as compulsões. Tipo, eu sou uma pessoa cheia de ansiedade e por causa da minha ansiedade eu vou lá e como muito, aí eu engordo. Uma das grandes causas do peso, a mais da obesidade, é essa ansiedade que nós temos, que nós não sabemos controlar. Então, dentro do processo da EFT, nós também vamos aprender a controlar nossa ansiedade, a neutralizá-la, ficamos assim, tipo monge zen, sabe, aquela pessoa tranquila, leve, suave, em paz, porque você vai estar em paz consigo mesmo. E aí, no momento que você está em paz, você tem domínio das suas compulsões. Se não, você tem compulsões. Tem gente que tem compulsão assim por comer batata chips, não consegue parar de comer chip. Ou então tem pessoas que têm compulsões por comer doce, não conseguem parar de comer doce, toma Coca-Cola. Tudo isso é muito nocivo para a vida se você tem esse hábito constante disso. O que dizer de bebidas mais fortes, como bebidas alcoólicas? O que dizer de cigarro, por exemplo, fumo? E o que dizer de drogas mais pesadas? Todas essas compulsões também são consequência das nossas emoções desequilibradas. Ora, no momento que nós começamos a neutralizar nossas emoções, tirar de novo a palavra sofrimentos, tirar os nossos sofrimentos, começando a viver em paz comigo mesmo, eu vou viver em paz com o mundo, eu vou viver em paz com as outras pessoas, eu não vou ficar na esperança, exigindo dos outros alguma coisa para mim. Eu próprio vou dar os meus próprios passos. E nisso eu vou ter controle muito mais, de uma maneira muito mais forte, eu vou ter esse autocontrole para dizer não no momento certo. Para dizer sim no momento certo e dizer não também no momento certo. Isso que eu chamo de liberdade emocional.
E dessa maneira você já reparou que nós estamos trabalhando as emoções, nós estamos trabalhando nossos medos, nós estamos trabalhando nossas ansiedades, o nosso estresse, e o que resulta isso? Resulta numa boa saúde, qualidade de vida. Né? Se nós queremos qualidade de vida e nós devemos estar buscando essa qualidade de vida, nós devemos estar com um corpo saudável, como se diz, né? Mente sã em corpo são. Meu corpo tem que estar saudável e a minha cabeça vai estar saudável. Dessa maneira eu vou conseguir observar a beleza do mundo, eu vou conseguir observar a beleza das outras pessoas, eu vou conseguir me relacionar bem com as outras pessoas, eu vou conseguir prosperar na vida. Ora, tudo isso parece bom demais para ser verdade, não é? Mas é assim mesmo. Nós temos que buscar ferramentas para nos ajudar a ter paz e espírito. E uma dessas ferramentas é a própria EFT, que eu vou explicar nesses 5 passos para a nossa liberdade emocional. Vamos lá? Então, o primeiro passo, quem não conhece a EFT ainda, deixa eu explicar rapidamente, né, o conceito eu já falei rapidamente assim, que é o conceito de nós darmos leves batidas em alguns pontos energéticos, focando na nossa questão, na nossa emoção. Então, quando nós fazemos isso, olha, o primeiro ponto que nós vamos fazer é esse ponto do lado da mão aqui, tanto faz mão direita ou mão esquerda, nós fazemos esse lado aqui. No exercício você vai ver exatamente como é que a gente faz, tá? Depois a gente faz uma sequência de outros pontos, primeiro no início a sobrancelha, do lado do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, aqui na clavícula, aqui no peito, assim, toda essa região do peito. Depois o ponto mais engraçado é embaixo do braço, olha, mais ou menos 4 dedos abaixo da axila, dá para você ver aí no vídeo. E depois outro ponto em cima da cabeça. Esses são os pontos que nós usamos na EFT e nós usamos ele em sequência, em várias rodadas, quando nós focamos na nossa questão. Então, como eu expliquei, EFT quer dizer, é uma sigla em inglês para Técnicas da Libertação Emocional, e nós vamos buscar a nossa libertação dessa maneira. Tá? Aprenda a EFT e você pode ser, por sua própria conta, você pode mudar a sua vida. Então, nesses 5 passos, são 5 passos básicos que nós trabalhamos no processo da nossa libertação emocional dentro da técnica da EFT. O primeiro passo, muito importante, é ser objetivo. O que quer dizer ser objetivo? Muitas vezes nós falamos assim, eu tô com um problema de saúde, eu tô com uma dor. Como que eu vou mudar, como que eu vou resolver esse meu problema, dessa minha dor? Não está sendo muito objetivo, não. Tá? Ou então muitas vezes você pode dizer assim, a minha vida está ruim, eu estou sem namorada. Tá? Você está ruim porque você está se sentindo sozinho, mas você não está sendo muito objetivo aí, não. A minha vida está ruim porque eu estou sem dinheiro. Tá? Então, quando nós falamos ser objetivos, nós vamos trabalhar um ponto, um foco específico por vez. Um ponto. Você deve ter 400 itens para serem trabalhados, tipo, não gosto do meu trabalho, não tenho dinheiro, tenho dor no pé, não consigo respirar direito, tenho dor de cabeça, né? Brigo com a minha esposa, brigo com meus filhos. Tem inúmeros pontos assim, inúmeros itens que podem ser trabalhados e devem ser trabalhados com a EFT. Tá? Eu convido você a trabalhar item por item. Então, quando eu digo o primeiro ponto, o primeiro passo é ser objetivo, vamos pegar um item desses. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, o último item que eu dei exemplo qual foi? Eu brigo com a minha esposa. Tá? Então, vamos ser objetivos, olha, eu estou com um relacionamento, muitos atritos no meu relacionamento com a minha esposa, e eu quero mudar isso. Tá? Então, você está sendo objetivo assim.
Aí você vai, e no segundo passo, seria fazer uma avaliação desse atrito. Como é esse atrito? Pelo jeito que ela me cobra, pelo jeito... Aí você começa a culpá-la, lógico, né? Do jeito que ela me cobra, ou então eu estou estressado, volto estressado do trabalho e brigo com ela. Então você está dando uma avaliação, vários itens do porquê, como é que você tem esse problema de atrito com sua esposa. Isso é uma avaliação muito importante. Aí nessa avaliação, você vai tentar ver se você sente essa vibração no corpo, uma vibração energética no corpo. Isso parece mentira quando a gente fala assim, mas muitas vezes é isso. Fala, quando eu penso nessa situação me dá um tremor. Então você está pensando no tremor. Quando eu penso nessa situação me dá uma dor na barriga. Então você está focando numa questão mais física. Ótimo. Tá? Então isso é a avaliação, você avalia. O primeiro passo, então, olha, vamos repetir. O primeiro passo é saber o que você vai trabalhar. Tá? E não adianta tentar colocar todos os 400 itens que você tem para serem trabalhados num saco só, que não vai dar certo. Vai item por item, vai por mim, que mesmo que você tenha 400 itens, você trabalha 1, 2, 3, chega uma hora que você, na sua cabeça, você fala, nossa, tudo isso é besteira. E quando você olha para trás, você olha e fala, uau, como eu já caminhei, como eu já progredi, como eu já mudei. As pessoas começam a olhar para você e falar, uau, fulano de tal, você é outra pessoa. Isso tudo é fruto do trabalho da liberdade emocional. Tá? Então, repetindo, primeiro é ser objetivo, ver o que você quer trabalhar. No momento que você pega uma questão para ser trabalhada, avalie essa questão, veja como você a sente, tenta senti-la na carne, na pele, no osso. Tá? Então, se eu dei o exemplo do atrito com sua esposa, então digamos que você lembra das situações que ela falou para você que você ficou com amargura, você ficou amargurado, você ficou magoado com ela por causa disso, da frase que ela falou, da maneira como ela falou, traz essa lembrança, traz o foco dessa lembrança. Tá? Então esse é o segundo passo, a avaliação. Isso é muito importante. E como é essa lembrança? Como você se sente com essa lembrança? Me sinto muito forte, sinto um peso, sinto uma dor na barriga muito forte. De alguma maneira você faz uma conexão. Esse é o segundo passo, a avaliação. O terceiro passo é trabalhar a nossa resistência para isso, porque de alguma maneira eu tenho uma resistência para resolver o meu problema. Por exemplo, no caso do meu atrito com minha esposa, você pode falar, que resistência eu vou ter? Eu quero viver de amores, eu quero viver uma vida amorosa com ela. Pode ser, mas no fundo, no seu inconsciente, tem alguma resistência, fala, não, eu não vou dar o braço a torcer. Então a gente tem alguma resistência nisso. Então, para isso, o terceiro passo é trabalhar a resistência. Como nós vamos trabalhar essa resistência? Nós vamos bater nesse ponto aqui, que a gente chama de ponto do karatê, exatamente porque se você é um ponto de resistência, que se você fizesse karatê, você iria usar esse ponto para quebrar uma tábua. Tá? Então nós damos leves batidinhas nesse ponto aqui, ó, dá para ver a minha mão aí. E enquanto nós batemos esse ponto aqui, nós falamos uma frase anti-resistência. Então a frase seria a seguinte, a primeira parte da frase é, mesmo que eu esteja tendo atritos com a minha esposa, e aí especifica melhor esse atrito, de acordo com a sua avaliação, foi, quando eu penso nesse atrito, me dá uma dor na barriga, pode ser, ou então, por exemplo, mesmo que eu esteja tendo atrito com a minha esposa, eu lembro da maneira como ela me falou ontem, me deixou magoado. Você está indo para a lembrança, então você focou nesse ponto, essa primeira parte da frase. Tá? E a segunda parte, muito importante, é, apesar disso, eu ainda assim, eu próprio me aceito apesar de tudo. Eu próprio me amo apesar de tudo.
Então a frase toda seria assim, olha, mesmo que eu esteja tendo atrito com minha esposa, quando eu penso nisso me dá um frio na barriga, eu ainda assim me aceito apesar de tudo e me amo profunda e completamente. Legal essa frase, não é? É linda, essa frase é linda, ela tira toda a resistência. Enquanto nós falamos essa frase, nós estamos batendo nesse ponto, você não imagina quantos bloqueios a gente consegue derrubar com isso. Então esse é o terceiro passo. Agora o quarto passo é fazer o tapping. Tapping são essas leves batidas, começando no início da sobrancelha. Então você começa a descrever de novo esse atrito com a minha esposa. Eu sinto ele com um frio na barriga. Estou sentindo esse frio na barriga. Esse atrito com a minha esposa. Então, se você está na lembrança, né, do que ela falou, veja só o que ela falou comigo ontem. Não tinha assim, ela não devia ter falado dessa maneira. Me deixou magoado. E dessa maneira você vai uns 5 minutos fazendo, você não imagina quanta paz, quanta tranquilidade você vai encontrar, e você vai ver outro ponto de vista. O ponto de vista de que eu não, apesar dessas questões que eu não gosto da minha esposa, eu ainda assim, eu me aceito. Eu ainda assim, eu vou levar a vida, vou levar a vida da minha maneira. Você muda a sua percepção e você assim, dessa maneira, você encontra a sua verdadeira paz. Tá? Isso eu dei o exemplo da briga com a esposa. Pode ser assim uma dor crônica, pode ser uma dor crônica. Por isso que eu brinco sempre que na EFT você pode trabalhar desde uma dor, tipo uma dor no dedo, até uma dor emocional, tipo uma dor de cotovelo. Você pode fazer qualquer coisa, porque tudo está no campo do nosso, entre aspas, sofrimento. Tá? Então eu já falei os quatro passos. O quinto passo seria uma reavaliação da situação. Você para um pouco, inspira, respira fundo e pensa de novo no caso. Você estava falando do trabalho da sua esposa, né, na briga com a sua esposa. Pensa de novo nela. E pensa como você vê, com certeza você já vai ver a situação de uma maneira um pouco diferente. Tá? Então esses são os 5 passos para a nossa liberdade emocional, são 5 passos que nós devemos fazer no processo da EFT. Deixa eu explicar de novo, só repetir de novo. O primeiro é o objetivo, você pode trabalhar desde uma dor no dedo até uma dor de cotovelo. O segundo passo é uma avaliação, veja como você vê a situação, como ela se apresenta para você, em que sentido, em certas lembranças fortes, ou dores fortes, sintomas fortes no corpo, alguma coisa assim. Terceiro, você trabalha a resistência, fazendo esse pontinho aqui. Quarto, você trabalha todos os pontos aqui, conversando consigo mesmo. E quinto, você dá uma inspirada funda, solta e pensa de novo na situação. De repente a situação já mudou. Em alguns casos a situação muda 100%. Estava assim, vamos dizer, nota 10, nota pesada, e de uma hora para outra você fala, não, a dor sumiu, a minha dor no coração sumiu, minha dor emocional sumiu, minha dor física sumiu, e some mesmo, de 10 vai para 0. Às vezes vai de 10, baixa um pouco só. De 10 vai para 8, mas de 10 vai para 9, 10 vai para 8, 10 vai para 7, por aí. Ainda assim, é um ótimo trabalho porque você já está melhorando 10%, 20%, 30% e coisa assim. Tá? Então ficou aqui esse recado rápido sobre os nossos passos a serem tomados na nossa liberdade emocional. Eu espero que tenha sido claro para você. E agora nós vamos terminar a aula fazendo um exercício básico, tá? Um exercício claro, não é específico para alguma coisa, porque eu não sei exatamente qual é a sua questão, mas eu gostaria que você escolhesse dos seus 400 itens que você queira resolver hoje, escolhe um. É ser objetivo, tá? Escolhe um, tipo, pode ser assim, tipo, estou desanimado com o meu trabalho, estou desanimado na vida, estou brigando com a minha esposa, estou com uma dor nas costas. Escolhe um. Escolheu? Eu vou dar um tempinho para você escolher um pouquinho.
Mantenha sempre a respiração solta, não prenda a respiração. Quando você escolher esse item que você queira trabalhar, vai para a avaliação. Como é que você vê esse item? Se é uma dor nas costas, por exemplo, tipo uma dor muito forte nas costas do lado direito, uma dor na lombar, deixa bem específico e entre em contato com essa dor. Se for uma dor com o namorado, com a namorada, uma dor emocional, então entre em contato com essa dor, veja o que ele falou, o que ela falou, o que aconteceu para ter essa dor. De alguma maneira, avalie essa segunda passo. Tá? E aí, o terceiro passo, nós vamos para a resistência, antirresistência. Então, gostaria que você conseguiu avaliar o que você quer trabalhar, vou dar um tempinho para você entrar em contato com a questão. Respira fundo, veja o que você tem, veja o que está te incomodando, pode ser uma pedra no sapato, pode ser uma dor na lombar, pode ser uma briga com a esposa, briga com o esposo, com a namorada, falta de dinheiro. Avalie de alguma maneira, ok? Avaliou? Então vamos lá, vamos agora no início aqui no trabalho da resistência. Eu não vou falar exatamente o que é, porque eu não sei o que é que você tem, tá? Mas você sabe. Então eu vou chamar apenas de problema, tá? Quando eu falar problema, você entra em contato com a sua questão, ok? Então vamos lá. Eu gostaria que você repetisse comigo essa frase, nós vamos repetir, nós vamos falar algumas vezes para dar bom foco na questão, tá? Então vamos lá. Faça essas batidas comigo. Se tiver alguém olhando do seu lado, se você tiver vergonha, esquece, não tenha vergonha, fale em voz alta, que vai dar mais certo assim, tá? Vai por mim. Então vamos lá, repita junto comigo. Mesmo que eu esteja passando por esse problema, eu ainda assim, lá no fundo do meu coração, eu me amo e eu me aceito do jeito que eu sou. Tá? Vamos repetir mais uma vez. Mesmo que eu esteja passando por esse problema, eu ainda assim, apesar de tudo, me aceito da maneira como eu sou e me amo assim mesmo. Mais uma vez. Mesmo que eu esteja passando por esses problemas na vida, eu aceito os meus sentimentos e aceito a vida como ela é. Inspira fundo, solta. Agora vamos na sequência. Eu vou chamar de problema porque eu não sei exatamente qual é o seu problema, tá? Nós vamos lá no início da sobrancelha aqui, damos leves batidinhas. Repita comigo também. Estou passando por esse problema. Eu sinto esse problema na minha pele. Agora embaixo do olho, eu sinto esse problema na minha carne. Agora embaixo do nariz. Eu sofro com esse problema. Embaixo da boca agora. E nem sei como seria a solução. Agora aqui no peito. Esse problema. Embaixo do braço. Eu nem sei como seria a solução. E em cima da cabeça, esse problema. Inspira fundo, solta. De um modo geral, a gente dá mais volta, a gente continua, tá? Eu acredito que apenas nesses 5 minutos de exercício, talvez não tenha dado muito resultado, mas pode ser que dê. Ok? Se não deu, ainda volta lá e continua trabalhando o seu problema. Então agora nós vamos para o quinto passo, inspira fundo, solta. E agora olhe o seu problema de novo. Veja como ele está. Veja como você, de uma maneira geral, está.
com certeza já você está dando um passo para a sua liberdade emocional. E isso é importantíssimo. Se você der esse passo, seu amigo der esse passo, seu vizinho der esse passo, seus familiares derem esse passo, se o mundo todo der esse passo, o mundo vira um paraíso. Não é bonito ver isso? Eu costumo sempre dizer que a paz mundial começa em casa. Então nós podemos fazer o nosso trabalho de autocura, o nosso trabalho de autoajuda, nós mesmos podemos dar. Nós somos os responsáveis pelos nossos passos. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Como eu disse, se você gostou disso, dá um like aqui embaixo. Quiser fazer um comentário, ótimo. Comentário favorável, comentário desfavorável, não importa. Faça um comentário. Se tiver alguma pergunta a respeito, faça, que eu vou ter o maior prazer em responder. E convido você também a aprender mais como aplicar essa técnica de autoajuda, essa técnica de autocura, que é a liberdade emocional. Não tem preço, realmente não tem preço para a sua liberdade emocional. Valeu? Eu vou ficando por aqui, desejando tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita prosperidade, muita harmonia, muito amor e principalmente muito bom humor. Valeu, muito obrigado.